Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. Queria começar essa palestra com a seguinte pergunta. Qual é a dimensão do risco que você deseja tomar ou repassar para o seu cliente? Com certeza, o que vocês estão imaginando, o que vocês projetam é risco zero. Mas, pelo que a gente viu na palestra da Diana, professora Diana, a realidade é bem diferente do que se planeja, do que se deseja, né? Então, eu vou fazer com vocês aqui umas continhas. Eu acho que quase todo mundo que está aqui gosta de fazer conta. Umas continhas bem simples para a gente simular um caso e eu chegar a um número de qual seria o grau de confiabilidade que o sprinkler certificado, de preferência, né, tem que ter. Então, vamos lá. Vou imaginar uma situação de um prédio padrão com mais ou menos 800 sprinklers K5.6. Poderia ser qualquer um, tá? Então, eu vou dar aqui alguns parâmetros para a gente usar para esse cálculo, para a gente chegar ao grau de confiabilidade mínimo. Na verdade, o grau de confiabilidade tem que ser 100%, mas eu vou só simular uma situação hipotética para a gente fazer uma conta junto. Então, vamos lá. Um sprinkler desses 800 representa 0,12% do universo desse prédio, de 800 sprinklers, tá? Eu vou usar como parâmetro em que eu não quero atingir nesse prédio o flashover, que na média do tempo aí, se vocês pegarem nossos cases de side-by-side no YouTube, né, da associação, dá em torno de 90 segundos. É que acontece o momento do flashover. Então, eu vou usar como um parâmetro de risco aqui, evitar o flashover, tá ok? E vou fazer duas simulações rápidas, uma com o sprinkler resposta padrão, que ele atua em até 30 segundos, né, pode atuar um pouco antes, e resposta rápida, que atua em até 15 segundos. Então, vamos lá. Voltando à pergunta inicial, qual é o risco que eu quero tomar? O meu padrão de análise do risco será evitar o flashover. Então, com os parâmetros que eu passei para vocês, e começando pela resposta rápida, se a gente dividir o tempo do flashover pelo número de sprinklers, olha só a aberração que eu vou falar, que eu admitiria falhar, número de sprinklers que eu admitiria falhar, né? Então, eu vou chegar ao número de 6 sprinklers. Como padrão de segurança, eu quero dizer o seguinte, o quinto sprinkler tem que funcionar. Então, no universo de 800 sprinklers, eu vou admitir, a gente não admite, né? Quem trabalha com qualidade não admite, mas eu vou admitir para vocês entenderem a conta, que até 5 sprinklers poderiam falhar para que ele funcionasse, o quinto funcionasse antes do flashover. Isso significa que eu poderia ter um índice de falha, nesse universo, de 0,60%. Tá ok? Se eu fizer a mesma simulação agora para um sprinkler resposta padrão, eu admito um índice de falha, nessa minha simulação aqui, de 0,24%. Eu não estou falando de 24% nem de 60%. Estou falando de 0,60%, 0,24%. Tá ok? Porque depois que aconteceu o flashover nesse meu modelo aqui, babou. Não adianta abrir sprinkler que não vai funcionar. Na realidade, se o primeiro e o segundo já não funcionar, o terceiro vai ter dificuldade de segurar o incêndio, mesmo sem flashover. Mas vamos aqui nesse modelo. Então, traduzindo isso, né, o risco, o nível de falha que eu admito, se eu inverter essa conta, eu vou achar a confiabilidade. Tá? Então, nesse meu pequeno modelo aqui, o que acontece é o seguinte, sprinkler, se eu tiver um universo de sprinkler em que eu admito uma falha, na verdade, eu tenho que ter, mesmo assim, um nível de confiabilidade médio de 99,58%. Mas a gente não deve admitir falha nem de 1, nem de 2, nem de 3, nem de 4. Então, mas vamos usar esse parâmetro como mínimo. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei uma época com data center. Os data centers de alto nível, né, as nuvens que a gente usa, esse é o número mínimo. É daí para cima. Então, eu estou dizendo aqui que um sprinkler ele tem que ter um nível de confiabilidade, ou um sprinkler, na verdade, assim, uma fábrica, no seu processo de fabricação dos sprinklers que ela coloca no mercado, um nível de confiabilidade do tipo data center, né? Quando o data center tem 99,60%, significa que ele garante que durante o ano ele vai funcionar 99,6% do tempo, né? E esse é o índice mais baixo do data center. Só para vocês terem uma noção da responsabilidade que é você colocar um sprinkler de qualidade na ponta. Se você não colocar, é o que eu digo ali, é como você fazer uma instalação elétrica de alto nível, alto padrão, e na ponta não colocar o interruptor, ou não conectar o fio no interruptor. Não serve para nada. Ok. A partir desse parâmetro, né, na verdade, o que se espera desse sprinkler com essa confiabilidade, que eu vou carregar esse 99,58% como um mínimo, mas, na verdade, é 100% de confiabilidade. Então, vamos lá, alguns parâmetros
muito básicos que a gente tem que usar quando fabrica sprinkler, né? O sprinkler ele tem que ser capaz de resistir a esforços mecânicos no longo prazo, sem deformar, sem vazar e sem operar na ausência de calor. Se vocês pegarem norma de manutenção, para a gente entrar um pouco no tema do congresso, vocês vão ver que um sprinkler tem que estar funcionando e ativo, no mínimo, durante 25 anos. É longuíssimo prazo, né? Com todas as condições de operação. A gente espera que ele opere na presença de calor, óbvio, quando você pensa num sprinkler de qualidade. Somente na faixa da temperatura correta, porque muitos operam fora, e no tempo correto, né? Essa resposta rápida, a resposta padrão, tem um tempo parametrizado. Liberando todas as suas partes móveis, bulbo, obturador e o elemento vedante, e que garanta a vazão considerada pelo projetista. Eu estou falando do fator K, e também a distribuição de água conforme os padrões para retenção ou supressão do fogo. Então, é isso que se espera de um sprinkler. É isso. Se um sprinkler não é capaz de fazer isso tudo, ele não é um sprinkler. Vamos chamar de tampão. Ok? Sprinkler é sprinkler certificado. Sprinkler que não é certificado é tampão. Então, vamos lá. E como alcançar essa confiabilidade? Como é que você alcança essa confiabilidade? Eu gosto de trazer um pouco do lado do processo fabril. Às vezes as pessoas perguntam, mas os fabricantes que vêm lá de fora vêm mais para falar de aplicação, novas tecnologias. Sim, porque isso não é um assunto lá fora. É ridículo falar em sprinkler não certificado lá fora. Então, em outro momento, a gente está num momento em que a legislação não nos ajuda. Ela não dá força, né, para as normas para que a gente elimine os sprinklers não certificados. Então, a gente tem que mostrar um pouquinho do processo fabril interno para que vocês entendam esse valor que existe, né, real. Então, como alcançar? Não existe outro caminho para alcançar esse nível de confiabilidade se não for através de norma, através de processo de certificação. Por quê? Gente, o que é essa norma? Aqui eu estou citando a FM 2000, que é da FM. Esses números acho que ninguém conhece, porque são as normas para produto, né? FM 2000, o L199, a ISO 6182, que é uma referência internacional, e a ABNT 16400, que é a nossa norma que foi revisada, que hoje está páreo com elas, né? Qual a importância dessas normas? Elas trazem digitais de anos, de décadas, de acidentes, né? de incêndios que aconteceram, onde alguns sprinklers não funcionaram, e aí faz-se o estudo, por que não funcionou, faz-se novas descobertas, e os ensaios foram avançando. Os ensaios vão avançando de tal forma que hoje eles estão num nível que, se você passa nesses ensaios, você está produzindo um sprinkler 100% confiável. Então, as normas são referência, né? Graças a Deus, a nossa norma hoje caminhou para esse padrão, ela é desafiadora como são as outras. Que, de uma forma geral, aqui eu estou fazendo a citação da nossa nova norma, a 16400, mas ali tem os nomes dos ensaios, eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não dá, mas de uma forma geral a gente divide aqui, são 17 ensaios hoje na nossa norma de produto, a gente divide em 3 grupos. Um, que seria a resistência dos materiais, né? São diversos ensaios para ver a resistência do sprinkler, de diversas formas. Um outro é a montagem e vazamento, que é um processo importantíssimo, vocês vão ver, quando eu entrar na parte da qualidade visível. Então, uma série de ensaios. E, por fim, é um grupo de ensaios sobre a funcionalidade do sprinkler, né? A partir do momento que o fogo fez ele acionar, as peças móveis saíram, o fator K tem que ser atendido e a distribuição tem que ser atendida, né? Então, vamos avançar um pouquinho para entender o impacto disso, né? De você se submeter a essas normas, submeter aos ensaios. E não é submeter simplesmente uma amostra, é submeter a sua fábrica. Pensem que eu estou falando aqui numa confiabilidade de 99,58 para um universo de 800 sprinklers. Uma fábrica não fabrica 800 sprinklers, fabrica centenas, dezenas, milhões. Então, faço essa mesma conta para o universo de produção, vocês vão ver que uma fábrica tem que entregar sprinklers 100% confiáveis, né? Um exemplo que a gente extraiu, esse é um estudo nosso na SCOP, a gente fez um levantamento na ocasião do trabalho que a gente escreveu no ISB, e a gente descobriu que nós precisamos de 150 processos para fabricar um sprinkler, pegando todos os processos dentro da empresa. 20% deles é o processo fabril. O resto é o que está ali, ó. Processo de controle de qualidade sobre o produto, sobre o processo fabril, sobre a manutenção, né? Controle de qualidade no processo fabril não é o processo fabril, né? Sobre ferramentas, insumos, equipamentos, instrumentos de medição. Então, 80% dos processos são processos de controle para garantir a qualidade, né?
Imagine que a fábrica que não faz isso, né, que não está preocupado com esses ensaios e esses processos, faça 20% mais alguma coisa sem preocupação em atender aos 17 ensaios, por exemplo, da norma brasileira, ou 20 e poucos, por exemplo, que tem na FM, na UL. Bom, vou deixando ali do lado direito aquela imagem de qual é o objetivo que se espera de um sprinkler, porque ele resume bem o que se espera de um sprinkler, e vou mostrar para vocês aqui que essa tal qualidade que a gente fala do sprinkler é invisível para a maioria de vocês, se não para todos. Eu excluiria aqui o pessoal que trabalha com certificação e os fabricantes, né? Então, eu pego aqui um desenho, uma imagem do sprinkler e quero mostrar para vocês o seguinte, analisando liga metálica, usina design e fechamento. Ali eu botei umas setas para as partes em que a liga metálica é importante, o design e o fechamento, né? 2 ensaios normativos analisam a questão relacionada a design e usinagem, né? Que são o fator K e distribuição. São só 2, mas são os 2 talvez os mais importantes, né? É com base nesses 2 ensaios que você define o design do seu sprinkler. Então, vai desenvolver um sprinkler, você vai começar estudando esses 2 ensaios para definir, aí depois você começa com todos os outros processos. Não adianta começar fazendo outros ensaios, porque o seu design é em função desses 2, só desses 2 ensaios, mas são 2 ensaios importantíssimos, que definem o fator K e o perfil de distribuição desse sprinkler. Sobre a liga metálica, a análise da liga metálica, existem 6, dentro desse universo aí, num processo que você se expõe à auditoria, é ensaiado 6 vezes. O material do sprinkler é ensaiado de 6 formas diferentes, para que você garanta aquilo lá, que resista a esforços no longo prazo, 25 anos, 30 anos, seja quando for, né? Agora, reparem vocês que a liga metálica, eu diria que ela é uma qualidade quase invisível. Hoje, muitos de vocês sabem que os sprinklers não certificados, muitos usam Zamac, né? Então, é fácil você raspar, numa fiscalização, raspar um sprinkler e descobrir que ele não é de latão, por exemplo, né? Mas, se ele for de latão, você não sabe qual é a liga. Então, faz parte da qualidade visível. O design, quem aqui é capaz de pegar um sprinkler na mão e dizer, não, esse design realmente atende a norma FM 2000 a 16400? Nem a gente, nenhum fabricante é capaz. O fabricante é capaz de falar do seu produto, não é capaz de falar de outro. Então, o design e a qualidade da usinagem é uma qualidade oculta, é uma qualidade invisível aos nossos olhos, tá? Agora, pasmem vocês, o processo de fechamento, ele passa por 14 avaliações. Na norma brasileira, que tem 17 ensaios, ele passa por 14 avaliações. Isso é surpreendente, porque quando você olha para um sprinkler, o bulbo é importante, tal, mas o processo de fechamento não é o bulbo, é a interação entre as partes, que é o parafuso, o bulbo, o obturador, que é uma pecinha que tem móvel, e o elemento vedante e a mesa, que a gente chama, que é a parte do sobressalto do corpo do sprinkler em que você apoia. Toda essa parte é um processo de fechamento, passa por 14 vezes nos ensaios das normas de referência, né? E é principalmente sobre ele que eu quero chamar a atenção. É principalmente sobre esse ponto que eu quero chamar a atenção. Porque essa é uma qualidade invisível, porque não é simplesmente você olhar, saber se o bulbo é de marca tal, se o parafuso é de marca tal, né, se o elemento vedante é bom ou não é, né? É uma relação, claro, essas peças têm que ser de qualidade, mas é uma relação entre essas peças, e mais do que isso, vejam nesse desenho esquemático, existe uma relação de forças, ação e reação. Imaginem que quando vocês apertam um parafuso, nesse processo de montar um sprinkler, você está comprimindo esse sistema do bulbo e você está expandindo o corpo, né? Existem ensaios para isso, para testar isso, para medir isso, né? Então, é um processo de força. É a qualidade invisível que eu estou dizendo aqui, gente. É um torque e é uma força de equilíbrio. Você pode até olhar o design, você pode até olhar um O-ring, você pode até olhar um bulbo e falar que ele é de qualidade, mas ninguém é capaz de saber qual é a força de equilíbrio. E essa força de equilíbrio, que é um ponto exato para cada modelo, é que vai definir se você passa nos 14 ensaios ou não. Ali do lado eu risquei os 3 ensaios que não consideram a força de equilíbrio. Todos os outros ensaios que sobraram testam essa força de equilíbrio, esse fechamento, né?
Ali desconfigurou um pouquinho. Eu coloquei ali, no nosso caso, que o torque para fechar um sprinkler, o torque é aquela força que a gente faz quando, a maioria acho que sabe, né? Quando você aperta uma chave de fenda. O torque que a gente usa, ele varia modelo a modelo, de 0,2 Nm a 0,5. É um torque muito baixo. Só que essa variação de torque gera uma variação de força de equilíbrio, que é essa força que está ali no desenho, né, vertical, entre 550 N e 650 N. Para quem se esqueceu, isso equivale a uma pessoa de 55 kg a 65 kg. Então, são torques baixos, que geram forças enormes, que têm que se sustentar durante 25 anos, juntando aí os pontos. Tá, ok? Então, se você colocar um pouco menos de força, naturalmente vocês vão chegar à conclusão que vai vazar. Se vai vazar, já não passa em vários ensaios, né? Então, pensem agora em quem está fabricando e não está preocupado em ser aprovado em 17, 20 ensaios. Qual é o pensamento comum? Bom, então eu vou apertar para que não vaze. Pelo menos ninguém vai identificar essa falta de qualidade, porque não vai vazar, né? Então, quando a gente quer que o negócio não vaze, a gente aperta mais. Só que na hora que a gente aperta demais, acontece um dos problemas mais sérios nesse mundo que a gente vive aqui de sprinklers, no mundo de fabricação de sprinklers, que é o strutting. O que é isso? Você gera uma microfissura incompleta. Essa microfissura é capaz de não ser identificada em ensaios específicos que existem para isso. No momento que você monta o sprinkler, né? Naturalmente, quem não está preocupado com o ensaio não vai nem fazer o ensaio para testar se teve a microfissura, né? Mas é uma microfissura, é uma microfissura, porque a microfissura, no ensaio você detecta. É uma microfissura que ela se desenvolve com o tempo. E ela se desenvolve aonde? Quando você estoca o sprinkler ou quando ele vai ser instalado. Então, aqui foi citado, eu não lembro, acho que a Diana mesmo citou, e quem tem experiência de fazer fiscalização deve encontrar sprinklers com o bulbo vazio. Isso é strutting. Essa microfissura, o líquido sai pela fissura e o vidro fica lá. E o vidro não derrete fácil, né? Quando ele quebra por uma força radial do líquido que está lá dentro. Isso aqui é um problema que eu chamo de uma falta de qualidade visível. O Zamac, que vocês conhecem aí como uma coisa ruim, vagabunda, é uma falta de qualidade visível. O strutting, que é um problema seríssimo e que tende a acontecer, é uma falta de qualidade incrível e invisível, que vai acontecer muito tempo depois, ninguém vai nem saber. Por quê, quando, onde? Eu estou contando para vocês. Por que acontece, né? Então, é importantíssimo, é uma gama de qualidades invisíveis e uma gama de falta de qualidades invisíveis. Bom, eu dividi aqui em três, fazendo um resumo assim, sobre a qualidade invisível, em 3 visões, né? Que uma é relacionada ao design. Então, o design é uma qualidade invisível e está relacionado ao projeto, né? No desenvolvimento de um sprinkler, você vai definir o design no primeiro momento e vai ser com base nos ensaios de distribuição e fator K, né? Num segundo momento, quando você vai fazer a sua produção, vai produzir, você tem que ter um autocontrole da sua usinagem. Porque naquele processo que eu expliquei de montagem, né, você tem uma peça que é usinada pela fábrica e tem o corpo do sprinkler, que tem esse ressalto, que vai receber o elemento vedante, né? Se tiver falha de usinagem nesse ressalto, com algum tipo de rugosidade, fora de um parâmetro de qualidade que a produção tem que ter, o elemento vedante não se encaixa direito. Se você colocar o seu torque padrão, para a força que você precisa, e for testar vazamento, vai vazar. Se você não tem controle de qualidade, você simplesmente aumenta o torque e pode gerar um strutting. Se você tem qualidade, você para a produção, você vai conferir o que houve na usinagem, vai acertar aquela parte e você vai tocar a sua fabricação na certeza que está produzindo milhões de sprinklers com qualidade, 100% de confiabilidade. Então, essas qualidades, elas só vão surgir se você realmente tiver controle do processo de fabricação e se expor aos ensaios, né? Se expor não a um funcionário seu, a uma terceira parte. É aí que entra FM, é aí que entra o L, é aí que entra BNT, VDS, LPCB, né? Só fechando isso dessa forma é que você garante, tendo uma auditoria externa, né, submetendo o seu processo de fabricação. É importante lembrar que no sprinkler, como o sprinkler ele tem uma semelhança, vamos dizer, com o fósforo, não no sentido que o fósforo queima, né, mas no sentido de que uma produção de fósforo, eu não posso testar o fósforo
tudo que eu produzo eu não posso testar. Então, eu tenho que testar a amostra e eu tenho que garantir que a minha produção é de qualidade. O sprinkler, se eu for testar tudo, eu não entrego nada, né? Então, no caso de sprinkler em específico, né, a fabricação, o processo fabril tem que ser auditado também. Fazer teste em lote é enganação, no caso específico de sprinkler. Tá ok? Então, queria mostrar para vocês esse quadrinho. Eu nunca tinha desenvolvido esse quadro, ele surgiu naturalmente em função dessa palestra, onde eu estou cruzando ali qualidade e falta de qualidade, com ela ser visível ou ser invisível. Vejam que o que vocês mais conhecem, ou a maior parte conhece, é o Zamac com O-ring, né? É algo que a gente aprendeu junto já há alguns anos. A associação acho que pode requerer essa patente de ter levado esse conhecimento para o mercado. O Zamac é um metal que é usado, cuja ponto de fusão é 450 graus. Em qualquer norma, inclusive a brasileira, o ponto de fusão dos ensaios que são feitos são 800 graus. Né? Não pode derreter 800 graus. E o O-ring já é proibido há mais de 20 anos nos Estados Unidos, ele cola e tudo. Só que isso que vocês têm como um conhecimento comum, popular, é a falta de qualidade, que eu chamo de visível. Eu apresentei para vocês aqui também o strutting. O strutting é uma falta de qualidade seríssima que ninguém vê. E talvez a maioria aqui nem soubesse que existia, né? Agora, a qualidade visível foi essa que eu mostrei para vocês, né? É o design, é a usinagem e é o processo de fechamento, é a força de equilíbrio. Essa é a mais invisível das invisíveis, né? E antes de falar sobre a qualidade visível, que eu acho que vocês estão curiosos, então, tudo bem, como é que eu identifico, então, um sprinkler que tem a qualidade? Como é que eu, né, visualmente posso saber? E vocês têm como saber, visualmente, sobre qualidade. Mas antes disso, eu queria aproveitar aqui, enquanto o Paris fazia a palestra dele, ele jogou uma tela em que ele mostrava um resumo dos problemas que eles levantaram nos ensaios feitos em sprinklers sem certificação. Não sei se vocês lembram disso. Eu acho que isso, para quem trabalha com projeto e obras, passa muito rápido. No que ele jogou a tela, eu tive tempo de sacar o celular e tirar a foto, porque fecha exatamente com o que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, os testes que mais falharam: uso de O-ring, que está ali como falta de qualidade visível. Carga de fechamento e estresse no corpo, que eu falei aqui, que é a qualidade invisível, ou a falta de qualidade visível se você não consegue atingir o ponto certo. Ele falou do hang-up, é um teste que você faz de funcionamento exatamente para você ver se aquelas peças móveis elas são expulsas. Existe um teste para isso. Você pode pensar, não, bulbo sempre sai, copinho não. Prende. E nos ensaios que eles fizeram, em sprinkler sem certificação, houve um alto índice de peças presas. Isso é invisível para vocês, isso está dentro do processo de fechamento. O sprinkler fechado, vocês não têm a menor noção se as peças vão sair ou não vão. Vocês supõem que vão sair, né? Uso e abuso, são vários ensaios que dão muita cacetada no sprinkler, forçam muito o sprinkler, que é na parte de material, na parte da liga, né? Distribuição, vários falharam na distribuição, que é o design do produto, também é uma qualidade invisível, a olho nu. Aí ele falou do teste de corrosão e o creep fire. Creep fire, na verdade, é quando eles colocam o fogo para valer e aquele sprinkler que está sendo testado tem que apagar o fogo, né? Então, esses sprinklers também não passaram. Então, vejam que todos esses itens avaliados pela FM sobre os sprinklers não certificados estão aqui nesse quadro, onde eu estou classificando qualidade, falta de qualidade, visível e invisível. Mas a coisa é muito mais simples, né? Não se assustem. Vocês só precisam atestar a qualidade olhando essas marcas. Se essas marcas estiverem aqui, vocês viram isso no vídeo, no próprio vídeo produzido pela IFSA, se essas marcas estiverem aqui e essas marcas são visíveis, essas marcas são conhecidas, vocês não precisam se preocupar com o resto. Então, vocês podem, sim, atestar a qualidade através dessas marcas, dessas certificadoras e dos fabricantes, todos os fabricantes que usam isso. Mais uma vez, a gente cai na questão de certificação. Só quis dar um voo dentro da questão de ensaio, dentro de uma fábrica. Esse tempo aqui é o quê? Ah, já passei o tempo. Dentro de uma fábrica, para vocês entenderem o valor da certificação e quanto que quem não é do mercado, quem não é fabricante, né, na verdade, não sabe sobre qualidade. Olha quanta qualidade e falta de qualidade tem aqui, né? Eu considero que hoje no Brasil é uma irresponsabilidade e uma falta de ética, né, usar a falta de conhecimento do cliente,
pegar um risco que não é seu, porque você está numa porcaria e vai embora. Então, você pega um risco e joga para cima do cliente que desconhece o assunto, né? E quem vende hoje tem total conhecimento. Às vezes finge que não, dá uma de ignorante, mas isso não pode, né? E a associação já vem fazendo esse trabalho junto com a IFSA. Então, está aí. É muito fácil reconhecer sprinkler de qualidade. Olha para as marcas de certificação que estão todas aí, e tem muitos aqui. Obrigado.